boa noite para todos vocês. Chegamos. Que bom ter vocês aqui com a gente. Que bom que vocês perseveraram com a gente. Nós estamos compartilhando o link aqui com vocês, mas enquanto isso, vou apresentando. Eu sou a Bruna, esse aqui é o RuaCast. Nós somos do Ministério Ruá, Ministério de Jovens do Ministério Cristão Alfa e Ômega. Quantos ministérios em uma frase só, não é mesmo? Eu tava indo de um comentário aqui da Lilian. Ela falou, não fui tão fiel assim. Eu fui jantar e depois voltei. Muito bom. Se eu tivesse em casa, Lilian, eu teria feito a mesma coisa. E nós estamos aqui com um time de peso, um time maravilhoso. Os nossos pupilos aqui atrás de mim, Ana Lu e Natan. Boa noite! Boa noite! Vocês já conhecem o esquema, então mandem os seus comentários, as suas perguntas e enchem o chat de tudo. Grava stories, marca a gente que o link vai estar passando aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Vai ser bênção demais. E o meu parceiro aqui de bancada. Boa noite, Matheus! Boa noite, Bruno. Tudo bem? Muitas emoções hoje. Muitas emoções. Como é que tá a sua expectativa pra essa noite? Agora tá mais alta, né? Se deu tanto problema, alguma coisa boa... Tanta aprovação, vai né? Vai então vir. É isso. E, pessoal, nosso convidado de hoje é muito especial. É da casa também. Eu estou um pouco nervosa, emocionada e feliz por estar aqui. Luca Martini, E aí, galera? senhores. Muito bom estar com vocês aqui. Coração incendiado para essa conversa. Vamos lá, acompanha. Manda para todo mundo o link aí, você que tá online. Exato. E vamos fazer a mensagem de Cristo conhecida nessa internet. Amém. Glória a Deus. Ajuda, né, a divulgar. A gente já perdeu uns links aqui. Ajuda aí, manda pra galera, né, no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo da escola, da faculdade. E Isso vamos. aí. E vamos lá. Mandei um Agora vai. Vamos começar. Deu tempo do nosso então. convidado tomar um café. Graças não a Deus, sabe. não tá vindo de Acordada. viagem, não Não tá podia dormindo. Café ajuda. Aonde você tava ontem, mano? Ontem eu tava em Recife. E como que foi lá? Foi muito especial, a gente estava numa igreja anglicana lá, pregando o evangelho com os Eita. irmãos. E foi muito bom ver uns amigos lá, foi bênção demais, a juventude lá em Recife. Foi muito especial. E antes de Recife, em Belo Horizonte, vamos para um lado para o outro aí. Vamos pulando. falar disso um pouco hoje Legal. aí. Mas manda aí, Bru, começa aí você. Bom, a gente vai começar com o quadro que eu amo. Ah, é? Já? Já, meu Deus. mas é porque Já? tem um motivo. Ah, verdade. Tem um motivo pra isso, né? Então bora. Todo convidado que vem aqui, a gente acaba fazendo um quadro um pouco romântico, que se chama Soube que me amava. E aí, com essa Quase trilha todo, né? sonora- Porque com gripe não deu quase pra- todo. Sim. A gente usou também, lembra? Coitado. Mais ou menos. Mas assim, é porque a gente queria saber um pouco da sua história com o nosso ministério. Sim. Que, se vocês não sabem, é um relacionamento um pouco longo. Se você ver alguns vídeos aí aqui da nossa igreja, a gente tem várias vezes o Luca com a gente pregando. E a gente sabe que esse relacionamento com a nossa igreja tem relação com o relacionamento com a senhora Martini, né? É isso aí. Então conta um pouquinho dessa história pra gente. Como que eu posso dizer? Eu conheço a Letícia há muito tempo, né? A gente se conheceu, ela tinha 16 anos de idade, ainda tinha 21, já vai para... Vou fazer 30 esse ano, então tá indo para quase 10 anos já. E eu sei que o relacionamento do pastor Haroldo, da pastora Fúvia com a família da Letícia vem de muito tempo, que se eu não me engano, eles foram a primeira família, ou a Laís a primeira Foi, a Laís a foi a ser primeira- batizada, Isso alguma aí. coisa assim, né? Primeira jovem a ser batizada. Então eu lembro de participar já, desde antes de começar a pregar, eu interpretava na época, vinha em algumas reuniões com a Letícia, e depois quando a gente voltou, né, ficamos sem nos falar há muitos anos, 4, 5 anos quase, e daí quando a gente voltou, a Letícia falou, você quer vir me ver de novo? Vem no culto da igreja, no domingo. Aí eu tive que vir reencontrar a Letícia, os pais, os pastores, foi assim. Mas valeu a pena, vale a pena. Amor, eu te amo. E é um presente, né? Esse ministério aqui é um presente para todos nós, né? Tudo que a gente faz, tanto a Hype Outreach, nós tivemos um Outreach aqui há uns meses Muito louco, atrás. inclusive. Foi. Então a gente está sempre em parceria, pregando o evangelho, é maravilhoso. Cara, eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso, porque assim, a gente sabe que hoje o seu ministério ele tem um âmbito, não faz a pedra do Palmeiras, mas mundial. Palmeiras não tem mundial. E, inclusive o nosso amigo corintiano Luca Martini com a caneca
do Verdão hoje. Olha isso Glória aqui, a ó. Deus. Não, é do Brasil. É, isso aí, nós somos de verde e amarelo, e você é argentino Do aí com a sua Palmeiras, caneca do azul. Palmeiras. E assim, tem uma abrangência já, você tem uma galera que te segue, que te acompanha e tudo mais. Mas qual que é a importância de uma igreja local, por exemplo, te dar um suporte? Faz diferença ter uma igreja que apoia em oração, apoia em oferta? Você deve ter algumas, não só nós, claro. Sim. Mas qual a importância da igreja local se envolver com missões assim? Cara, eu acho que é nas duas pontas, né? Tanto para o missionário que tá lá, que está sendo enviado, saber que não está sozinho, que tem gente apoiando, quanto para a igreja também estar envolvida nisso, que é algo além das quatro paredes da igreja, né? Que é, muitas vezes, chega até a ser raro em muitas situações, é uma coisa que a gente conversa muito aqui, como essa igreja tem uma visão missionária realmente, de semear onde não vai colher, de enviar onde não vai, né? Talvez nunca veja o que vai acontecer, só a eternidade vai dizer, porque realmente sai do trabalho que você está fazendo aqui, que é semear. Então, assim, eu acredito que todo movimento missionário traz avivamento para quem está participando daquilo, né? Porque essa é a ação da igreja. E quando eu falo de igreja, não só a igreja local, mas a igreja de Cristo como um todo, o corpo de Cristo, na missão de evangelização do mundo e alcançar os perdidos e ir para novos lugares e novos desafios, isso traz vida, né, na evangelização. Para a evangelização de um cristão, o que acontece quando um cara sai para pregar o evangelho, você sabe, você sempre volta com bons testemunhos, você volta feliz na ação, quanto mais o corpo todo envolvido nisso fazendo. Agora, quando não existe, quando o missionário não tem, né, um apoio, ou a igreja não tem, sempre falta alguma coisa, né? Sempre tá faltando alguma coisa. Então, eu acho que de forma mais completa é quando tem essa junção, essa cooperação juntas. Daqui também, quando nós vamos para outras nações, também procuramos igrejas para estar apoiando. A gente não tenta começar nada do zero. Eu acho que a igreja de Cristo já está em movimento, já está acontecendo alguma coisa, e ele já, como um bom técnico, ele usa a estratégia certa, sabe onde encaixar cada um e fazer o corpo movimentar. Da hora. Você falou de quando você vai fazer missões, você procura alguma igreja, né? Eu acho que eu já te perguntei isso, mas faz tempo. Porque assim, a igreja tem 5 ministérios, né? Beleza, você não vai ser o cara que vai cuidar da galera depois que vocês passam. Como Sim. que você... Porque eu já me perguntei, você falou, cara, legal, os caras gravam um vídeo, evangelizam o cara na rua, Sim. e depois? O cara que se converteu, o cara que foi curado... Cara, a primeira coisa que nós precisamos saber, que nem você disse que a igreja tem 5 ministérios, e tem, mas o Senhor da igreja é Jesus. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Então ele é o grande responsável pela igreja, porque a igreja é dele, ele é a cabeça. Então, se nós precisamos acreditar em toda ação que nós fazemos, que o Espírito Santo está em charge. Ele está trabalhando também. Não é só o Luca que vai fazer, vai acontecer, o Mateus que vai fazer, que vai acontecer, não. O Espírito Santo é o Espírito que move a igreja. Então, nós precisamos acreditar nisso, senão a gente não vai para lugar nenhum, você nunca vai tentar evangelizar. Por exemplo, você não vai falar de Jesus para uma pessoa na rua, porque você nunca mais vai ver ela. Você vai perder essa oportunidade? Você vai deixar de pregar o evangelho? Não. Por que você prega? Porque você acredita que o Espírito Santo está trabalhando. E outra, ele não só está trabalhando na hora que você está pregando lá. Eu acredito que ele está trabalhando no coração de muitas pessoas. E quando alguém vai pregar para ela, já é vontade de Deus que ela receba aquela pregação, porque o Senhor está trabalhando ali. E a partir disso pode surgir uma igreja. Por exemplo, se você ir para um lugar que não existe igreja nenhuma, como se começa? A partir de novos convertidos que começam e vai formando essa igreja. Agora, cada ministério tem a sua função, né? E você precisa realizar a sua função crendo que a outra parte do ministério também vai realizar a função dela. E essa é uma dificuldade muito grande de você encontrar um corpo nesses lugares. Então, é importante a cooperação de visões. Por exemplo, quem tem a visão de implantação de igreja, como nós fazemos na Inglaterra, nós temos os irmãos lá que têm essa visão e esse coração, e aqueles que nunca saem dali. Então, esses irmãos estão ali para receber as pessoas, estão ali para pastorear, mas eles precisam do apoio daqueles que estão indo pregar e cooperando com eles, e eles também cooperando com a gente. E é assim que acontece. Mas como evangelista, eu nunca vou deixar de pregar o evangelho por pensar, depois eu não vou ver essa pessoa. Por quê? Porque eu preciso confiar que o Espírito Santo é maior do que o evangelista e está fazendo o trabalho dele também. Entendeu? E quando você despertou para isso, assim, sou evangelista e vou fazer isso loucamente por onde eu for, Sim. e emendando nisso,
você é uma pessoa que, com o seu canal, atinge muitas pessoas de todas as idades, mas principalmente uma juventude, né? Sim. Comecei a acompanhar você, eu era muito novinha, né? Eu tinha 14, 15 anos. E quando foi que você também se deparou com essa responsabilidade de dizer assim, cara, eu tenho uma voz, eu transmito uma voz, uma mensagem para um pessoal de uma certa idade, que é até uma idade parecida com a minha, né? Por isso que eu alcanço. Mas quando você percebeu que, tipo assim, uma galera te acompanhava e uma galera escutava aquilo que você dizia, e aí, como você começou a direcionar aquilo que você falava, sua mensagem? Eu acho que o grande desejo de estar na internet, né? Eu comecei escrevendo blog, sempre foi de... Cara, eu tinha descoberto uma coisa maravilhosa. Jesus está vivo. Entendeu? Jesus está vivo, eu quero conhecer Ele, eu posso conhecer Ele. A Bíblia é verdade, as coisas acontecem, o que está escrito na Bíblia pode acontecer na sua vida. Então, eu só quis isso. Eu nunca pensei assim, vou fazer o possível para alcançar o máximo de pessoas, ou vou tentar falar dessa forma. Sinceramente, assim, não foi planejado e ainda não é. Sabe, eu acho que o clamor ainda é esse, assim, nossa, precisamos conhecer Jesus. Sabe, Jesus está aí, a gente pode viver com Ele, vamos conhecer Ele, vamos fazer com que máximo de pessoas possível conheçam a Ele. Mas não foi uma coisa pensada assim, e sinceramente eu acho que nem vai ser, porque eu penso mais, eu sempre penso em uma pessoa que está me ouvindo, ou na pessoa que está andando, que está perto. Eu sou muito ruim de comunicação distante, eu sempre vivo aquilo que está acontecendo naquele momento, e o colocar na internet era só expor isso mesmo, assim, o que a gente está vivendo, o que a gente está falando, para onde a gente está indo, e postar na internet para que mais pessoas possam ver também, e possam seguir Jesus, não seguir o Luca, não seguir o movimento que está acontecendo, não seguir Outreach, seguir a Cristo, pois assim, todos somos discípulos de Cristo. Sabe? Então, assim, se a gente conseguir falar na internet, falar, galera, vamos lá, Jesus está vivo, vamos lá, vamos seguir Ele. Então é isso que acontece. E o trabalho é do Espírito Santo fazendo acontecer. É o trabalho de Deus trazendo nesses jovens aí que veem aquilo que Deus está trabalhando no coração deles, se relacionam com aquilo e querem viver aquilo também. E de repente estão indo para a rua para pregar o Evangelho, estão fazendo as células na igreja, estão ajudando na evangelização, estão ajudando os pobres, estão indo em missões, estão se inscrevendo em ações missionárias, porque realmente é o trabalho do Espírito Santo com eles ali que clicou assim, né? com o que Deus está fazendo na nossa vida também. Mas o interesse sempre foi esse, é de fazer com que as pessoas sigam Jesus, e nunca pensando diferente disso, assim. É por isso que tudo acontece, né? Na intenção do coração. Eu creio que sim, eu creio que é o Senhor mesmo, assim. E muitos motivos para parar, mas o motivo maior para não parar. Entendeu? Tipo, Jesus está vivo, o mundo precisa saber disso. Então... Inclusive, aproveitando, Jesus está vivo, vamos pro merchan, rapidão. Cristo vive! Gente, essa Bíblia linda, maravilhosa, comprem. Comprem. Compre. A Bíblia é boa mesmo. Esse livro nem tanto, a Bíblia é boa. Uma grande collab do Espírito Santo com a Hype. A gente fez a capa, Jesus trouxe um conteúdo aí. Esse é 100%, você pode ter certeza. No outro livro ali, ó, tem coisa que não é 100%, deve ser 2%. Não, mas fala como você pode chegar em alguém e pregar o Evangelho. Olha isso aí. Muito louco. A gente tá falando disso, né, cara? É interessante perceber, porque assim, até agora, as histórias que a gente tá ouvindo, a galera que tem falado, a gente até agora, graças a Deus, trouxe muitas pessoas envolvidas em missões, né? O Aidan, o David mais ou menos, mas... O David é o grande missionário das... Aqui, gente. O David é o mais missionário, né? Porque ele que tá em outra nação agora aqui, dando trabalho pra gente. O David, o Gripe mesmo, né? Sim. Galera boa demais. E, cara, todo mundo a gente percebe que hoje tá servindo a Deus e tem uma certa relevância, assim, faz algo relevante. Não que... Não é a palavra certa relevante, porque o cara que limpa o chão também é relevante. Mas, enfim, que tem mais visibilidade. Sim. Ou que tá envolvido na obra, começando. Não teve assim, vou começar, então tenho a estrutura, tenho a ideia, tenho a visão. Não. Nasceu desse desejo e Deus foi colocando a escada depois que foi dando os passos. Sim. E muita gente da nossa geração às vezes pensa, né? Como eu vou começar a servir? Onde eu posso começar a servir? A gente sempre fala, cara, começa a servir onde sua igreja precisa. Não adianta nada. Eu fiquei um pouco bravo na época do Descende, não com Descende, mas eu vi galera da minha antiga igreja lá de Santos levantando o tênis, tipo, eis-me aqui, envia-me a mim, mas na igreja local não é nem no culto de jovens. Então, normalmente, Deus usa os que já estão se colocando para ser usados, né? Deus levanta quem já está se dispondo. E aí vai.
Ah, cara, eu acho que, assim... Por exemplo, eu estava tendo uma conversa esses dias com alguém, eu não sei se foi o David, alguma coisa assim, e a gente estava falando sobre os exageros, né? E as emoções. E eu acho que depois que a gente amadurece, a gente facilmente começa a condenar os exageros da adolescência, entendeu? Por exemplo, o cara, é tudo emoção, a gente fica, é tudo emoção. Mas eu também já fui adolescente. E tipo assim, aquela emoção fez bem naquele momento. Sabe, que em algum momento, em algum outro momento, aquilo vai desaguar em algum lugar, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa conseguir ver o que Deus está fazendo e, de alguma forma, ajudar aquela pessoa a ser uma ponte para que ela consiga fazer. E eu acho que o caminho é assim, é apontando o que Cristo é naquelas pessoas. E se, claro, glória a Deus, se o cara levantou o tênis ali, já é alguma coisa, entendeu? Porque ele poderia estar levantando um baseado, mas ele levantou o tênis. E glória a Deus, é alguma coisa. E a gente pode trabalhar a partir dali e trazer essa consciência para ele. Você levantou o tênis então vamos aqui na igreja agora fazer isso. Vamos aqui fazer dessa forma. Vamos apoiar essa pessoa. Vamos fazer essa missão. Porque isso também é levantar o tênis. Isso significa. Talvez o cara não sabe. Na consciência dele, ele tem que o levantar o tênis é só ele ir para as nações. Mas, olha o prazer de servir a Jesus, porque no fim é sobre Jesus, sabe? É tudo isso. Eu acho que esse é um pouco do problema das redes sociais, é isso, assim. É trazer aquela imagem que o serviço a Cristo é somente quando é visto. Né? Eu acho que isso faz parte dessa geração, assim. E se perde o prazer de simplesmente fazer por Jesus as coisas, sabe? De você simplesmente estar ali pregando o evangelho, de você falar e ninguém ouvir, de você ir num ponto de ônibus e pregar para todo mundo e, sabe, só ter aquela adrenalina de sair dali e falar, falei de Jesus no ponto de ônibus, que coisa incrível. Muito bom você parar um cara assim, pregar o evangelho para ele, ou orar por alguém. E ninguém viu, mas o céu viu. Isso é muito impactante, sabe? Graças a Deus que a gente tem as câmeras hoje, as coisas que podem ser. Mas você perder a alegria de simplesmente fazer por Jesus é uma coisa que é perigosa. Né? Eu levo como assim, o manual do missionário para mim é 1 Coríntios 9, que Paulo ele começa a falar da vida dele missionária, o que ele fez ou não fez, que ele se esforçou muito e tal. E tem duas coisas que estão me chamando a atenção assim de um tempo para cá. A primeira é que ele fez tudo o que ele fez para que alguns se achegassem a Cristo. É muito mais fácil, você falando sobre adolescente, eu acho que é uma coisa válida o que você falou, porque a gente pode trazer esse pensamento. É muito mais fácil você mover um adolescente por conta de tantas emoções que ele tem, quando você diz, vamos ganhar o mundo para Jesus. É muito mais fácil, mano. Quando você vai fazer um movimento, você fala, vamos lá ganhar o mundo. O cara ele quer se engajar em ganhar o mundo. Só que Paulo ele não se engajou para ganhar o mundo. Ele se engajou, tudo que ele se engajou, para ganhar alguns. E os alguns eram muito valiosos para ele. Sabe? E na época ainda mais estava começando, que eu acho que ele fica surpreso até hoje, está lá na glória, e vai chegando tanta gente de tanto lugar diferente, que ele fala, o que aconteceu? Eu acabei sozinho numa prisão, velho. Nossa, e de repente está todo mundo aí. Porque realmente era por alguns. Né? Não foi um grande movimento como é hoje o Evangelho. Sim. Na época deles. Ele falava com algumas famílias. Ele tinha uma equipe de 7, 8 pessoas. Tá ligado? Ele não tinha uma grande rede de igrejas no mundo todo. Era uma coisa, mas que os alguns era o que Jesus estava fazendo. Ele tinha alegria nisso. E ele fez tudo o que fez por alguns. Então, essas duas coisas estão chamando. O alguns, e você ter alegria nisso, eu acho que a Europa me ensinou muito sobre isso. Uau. Porque a preciosidade de uma pessoa se converter, você fala, uau, meu Deus. Uma pessoa ouviu o evangelho, uma pessoa, sabe? Eu acho que o Brasil e as redes sociais às vezes deixam a gente mal acostumado pelo que está acontecendo aqui agora. E que é bênção. É bênção, porque teve um caminho que foi trilhado. E também o se fazer para pregar. Outra coisa que pode acontecer também, né, é o cara se esconder atrás da mensagem, assim, né? Ele falar, eu preguei e não me ouviram. Eu preguei, então já foi. E a gente se esconde atrás da mensagem. Já preguei uma vez, o cara não quis me ouvir. Preguei para a família, não quis me ouvir. Paulo não só pregou. Ele disse que ele se fez para pregar. Se fez para pregar. E essa é a parte mais difícil. É o caminho a ser trilhado. É o esforço maior. Porque pregar é um esforço menor. Se anunciar Cristo é um esforço menor. Mas o caminho de se trilhar é a parte mais demorada.
Tem até quando os discípulos voltam, né? Eles pregam tudo mais, eles chegam, Jesus, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Ele, cara, você tem que se alegrar porque o nome de vocês tá no céu, né? É isso A aí. recompensa é o próprio Deus, é o próprio céu. Exatamente. É isso aí. E aí, tem alguma... Eu acho que a gente pode ir um pouquinho para os comentários. Como é Pode. que Na o pessoal verdade, fala? primeiro, eu tenho uma pergunta muito importante. Luca, você tem TDAH? Devo ter. Meu, é que todo mundo que veio aqui tinha TDAH. Eu não sei, Entendeu? nunca fui. Não, só pra Eu descontrair. acho que eu sou meio lesado mesmo. É que a gente tem quase um critério, né? Pra ter É um critério, tem que Ou chorar tem que chorar, e ou tem que ter TDAH. Entendeu? Beleza. Beleza. Bom, mas Prepara as aí, o que o lágrimas. pessoal tá falando nos comentários? Não estão tão tímidos ainda, pelo É. jeito. Comentem, Não, mas estão pessoas. gostando. Tem palminhas, tem uaus. Vários uaus. A Tem uma Fuga gritou, pergunta também. David! Olha ele aí, o David Grosso. Tá aí. Mano, falando disso, antes de voltar pros comentários que a Tá, galera... tem agora a pergunta, galera tem começou duas a mandar, Quando eu te conheci, eu tive uma má impressão. Eu acho que eu já te falei isso, mas não foi culpa minha. Porque a Lelê era minha amiga na época. E vocês estavam bem naquela fase que vocês terminaram e tal. Aham. E eu olhava você... E o Matheus é chato também, tá, gente? É, um pouco. Deu pra mas- perceber, né? Até levantar o convidado tênis é um veio. problema. Meu. Qual é o Eu vou problema? explicar melhor depois. Não, gente. No off eu explico melhor o contexto disso. Não é um problema. E aí eu, tive aquela má impressão. Então, e uma das coisas que eu me orgulhava e me arrependo de falar assim, cara, por que aquele filme que tá sendo falado, né? A Bíblia fala que a mão direita faz, a esquerda não pode saber e tudo mais. Da esmola ao pobre, é só continuar lendo o texto. Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse. Hoje, graças a Deus, não tem mais nada, muito pelo contrário. Isso é uma referência pra mim também. Ainda bem. A glória a Deus. Não, só dando um contexto aqui do porquê que eu tinha essa dúvida, porque eu quero perguntar aqui, porque alguém pode ter essa dúvida. Porque qual é a intenção de filmar o milagre, de filmar a cura? Qual a motivação para fazer isso? Que, assim como eu tive uma época de maturidade, essa questão, eu condenava você, o Todd White, todo mundo que fazia algo, eu falava que absurdo, não tem que mostrar. Sim. E hoje eu falo, cara, é bênção que mostra para inspirar os outros. Qual que é a... Mas você respondeu. Então já respondi. É, isso daí, você vai inspirar os outros. Os discípulos tinham papel, eles tinham os pergaminhos, eles tinham as penas, e eles fizeram o quê? Eles escreveram. Nós temos câmeras, tem rádio, tem internet. Imagina Paulo com a internet, você acha que ele não ia usar isso? Com certeza. Eu acho que ele usaria. Né, hoje, talvez, João escrevendo, faltaria HDs para colocar tudo que a gente filmou de Jesus. Porque com certeza os caras estariam filmando, porque o que eles tinham da publicidade deles eram as cartas, e eles escreveram, e eles mandavam, e eles contavam as histórias. E o sentimento sempre foi esse. Cara, os caras saem pelado no meio da rua, se alegram com isso, vivem, sabe, pro diabo com toda a força que podem, e a gente vai viver por Cristo escondido e com medo de fazer as coisas. Então, seria muito mais fácil não filmar nada, viver a minha própria vida, do que se expor e ter gente lá falando é errado, é errado, é errado, é errado, é errado, é errado o tempo todo. E aí a pergunta é, o que convém, agradar os homens ou agradar a Deus? E eu escutei muito disso, a vida toda. Por isso que eu tô fazendo essa As pessoas, pergunta. pois é. Mas a resposta era essa. Eu estou fazendo isso, não é pelo Senhor. Para mim, essa era uma convicção que Deus me colocou no meu coração de fazer. E seria muito mais fácil não fazer. E se fazer outra coisa da vida. Mas era uma convicção. E eu creio que, assim, os frutos, né, a sabedoria é comprovada pelos frutos. Eu creio que hoje, cara, a gente chegou lá no sertão e encontrei um casal missionário morando no sertão de um menino que com 16 anos começou a assistir os vídeos. Uau. E hoje ele é um missionário no sertão. Uau. Tipo, nem sabia que isso acontecia. O cara estava lá. Poderia ter parado nas críticas, como a maioria das pessoas fazem. Mas a gente preferiu, tipo, mano, isso aqui é o que Deus nos deu. Nós temos essa ferramenta. Todo mundo usa isso para mostrar o que o diabo está fazendo. Vamos usar para mostrar o que Jesus está fazendo. Já Foi comecei a essa parada. chorar. Já. Eva. Não, mas é porque eu acredito que eu sou um desses frutos, assim, de, tipo, vídeos como o seu, do Todd, de pessoas que eu encontrava falando com tanta propriedade sobre a palavra de Deus, e eu ter crescido numa realidade que talvez não cresce muito em curas e outras coisas, e começar a ver isso e falar assim, não é possível que esse cara tenha tanta propriedade da Bíblia e esteja me enganando com essa cena Sim. de cura, saca? Então, isso acaba gerando fé na gente também, assim. Com Deixa eu te certeza. contar como começou, então, pra você ter uma ideia.
O Lone, que tá aqui, que pregou aqui, ele tava vindo do Canadá, eu escrevia um blog, aí um dia eu tava no culto, e uma noite anterior eu recebi um vídeo de algum lugar, um vídeo muito ruim. Sabe quando você filmava que ficava tudo Minecraft, assim, tudo quadrado? E eram dois meninos orando por uma mulher na rua, numa estação, e não dava nem para ver o rosto dela, nem deles, tão ruim que era o vídeo. Mas eles pulavam de alegria que ela foi curada, e aquilo incendiou meu coração. Eu falei, uau, que incrível. Aí eu tava orando assim, o canadense estava vindo, eu falei, vou pegar uma GoPro, preciso de uma GoPro. Porque eu sempre gostei de esporte, então o GoPro os caras colocavam para surfar, para pular de paraquedas. Eu falei, se eu colocar uma GoPro para orar pelas pessoas, ia ser muito legal, assim. Veio daí o insight. Liguei pro Lone, o Lone veio, me ofertou a GoPro, eu ia pagar para ele, me ofertou. Aí eu fui para a igreja, naquela mesma noite a gente filmou, eu peguei e postei no Facebook a filmagem. Comecei a postar durante aquela semana. E aí a galera começou a comentar, isso é mentira, eles são mentirosos, isso, e falando. Eu falei assim, mano, eles estão falando que na igreja é uma mentira, então, e se eu for pra rua? Filmar na rua, se Jesus faz na igreja, vai fazer na rua, eu quero ver eles falar que é mentira. Aí eu peguei, pus a GoPro na cintura, amarrei no cinto lá e saí. E no começo eu nem mostrava rosto, não mostrava nada, era só minhas pernas, mão, era assim. Só que daí eu comecei, o Thomas estava comigo, o Thomas Tutic estava comigo. E eu escrevi o blog, não tinha meu rosto, filmava a GoPro, não tinha o rosto. E o Thomas falou, cara, as pessoas precisam se relacionar com pessoas reais. Uau. Os jovens precisam ver que você é um moleque magrelo, cabeludo, que tá fazendo isso, para que eles também falem assim, se o cara faz isso, eu também posso fazer. E aí foi um combate na época, mas tá bom, então vamos fazer. Eu comecei a mostrar o rosto, mas foi para que as pessoas vissem isso, assim. Foi quantos anos isso? Eu tinha, acho que 21, 22, alguma coisa assim. E aí eu fiz um dia um vídeo, aqui em Piracicaba ainda, o Gil tava lá também, foi nesse dia, nesse evangelismo. Parceirão. E aí pregamos, filmei, coloquei no Facebook, eu fui para Brasília, tava pregando um culto numa casa. E aí eu tava mó feliz, que legal, evangelismo, o cara não enxergava direito, foi curado. Foi mó legal o vídeo, tem até hoje no YouTube. Aí eu postei no Facebook, era Facebook na época, não era nem YouTube. Sim. E daí, comentaram embaixo, alguém marcou alguém, a pessoa comentou, fez tudo, só faltou evangelismo. Eu falei, mas a gente tá só fazendo isso, a gente só tá evangelizando. E eu fiquei muito triste na hora, porque eu falei, irmão, os caras é muito bom pra falar como não é pra fazer, mas ninguém tá fazendo nada, entendeu? Todo mundo fala, não é assim, não é assim, não é assim, então faz, mas porque todo mundo que falasse como não fazer, se estivesse fazendo, a gente tava, o mundo tava ganho pra Jesus já, tá ligado? É assim, aí eu fui pregar, aí tinha um pastor numa igreja presbiteriana, assim, lá, e aí eu preguei. Aí no final eu falei, pastor, você poderia orar para encerrar? Aí ele pôs a mão nas minhas costas, um pastor presbiteriano do Brasil. Pôs a mão nas minhas costas e começou a orar em línguas. Eu falei, mano, tem alguma coisa estranha com esse cara. Aí ele começou a orar em línguas e falou assim, meu filho, as pessoas falam para você que não é assim, que não é desse jeito, que não é assim que se faz, que você está fazendo errado. Mas eu te pergunto, a quem convém? Agradar os homens ou agradar a Deus? Uau. E aquilo eu levei para a vida toda. Para até hoje. Você vai na internet, estou na África, entra lá. A galera está falando, continua falando. Não é assim que se faz, estão querendo se mostrar, isso é uma mentira, tão endemoniado, e tudo. Os caras falam tudo. Mas, cara, quem convém? Agradar os homens e agradar a Deus. É sempre assim, cara. Quando você está servindo ao Senhor, sempre vai ter alguém que está fazendo, que vai falar que é diferente da forma de fazer. Mas faz o que o Senhor te deu para fazer e seja fiel a Deus. Sim. E já era. E a eternidade dirá. É a eternidade. É o que fica. É assim. Foi assim que começou. A gente pode ir para os comentários um Devemos. pouco? Agora tem muitas perguntas. Boa, boa. Sim. Tá. Mas calma aí, vamos explicar antes. É? A gente vai fazer tipo um bate-bola. A gente pergunta e você responde um pouco rápido. Vou tentar. É mais objetivo, mas não E aquela história do TDA. Se eu tiver e não sei, vai demorar. Luca, como manter essa chama acesa durante tantos anos? Cara, eu acho que é você se lembrar do evangelho sempre. Deus entregou o seu filho por você. Jesus morreu na cruz por você. Você lembrar disso todos os dias e deixar isso queimar no seu coração, é isso que te faz queimar, não é mais nada.
Não é o que você faz, não é o que você produz, não é o que você vive, é o quanto Deus te amou naquela cruz. A gente acha que tem um segredo muito grande, né? Mas, tipo, tá estampado na nossa cara. E é o que a gente lembra cruz, todo dia. É o quanto dia. Jesus nos amou e morreu por nós. É o amor de Deus derramado por nós. É o Deus comprovando seu amor naquela cruz. É isso. É isso que nos mantém vivos sempre. Há muita resistência para as pessoas ouvirem de Cristo na Inglaterra? Mais do que aqui, com certeza, porque hoje o Brasil vive o que a Inglaterra viveu um dia, né? Um cristianismo cultural, assim. Todo mundo é crente, todo mundo sabe tudo, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo... Lá não, lá a galera já vê o evangelho como um folclore, né? Porque fez parte da criação da nação e teve muitos exageros malucos na Inglaterra. Esses dias a gente foi na cidade que o evangelho chegou, em Canterbury, e chegou nos anos 500, foi um mover espiritual muito louco lá. Mas nos anos 1500, mais ou menos, já tinha virado religião pura. E na cidade até hoje tem um córrego assim, com uma cadeira de madeira, que na época, se você era acusado de você fosse uma bruxa, eles te prendiam naquela cadeira, te afogavam no córrego, a igreja fazia isso. Nossa. Se você morresse, te deixava 3 minutos. Se você morresse, você era cristã, então você foi para o céu. Se você sobrevivesse, é porque só uma bruxa consegue sobreviver 3 minutos, então você era queimado. Então, imagina você faz parte de uma nação... De um jeito horrível. Pois é, mas isso você vê, é uma religião sem Cristo, sem nada, e hoje eles olham para isso, eles olham para o folclore, então é muito mais complicado do evangelho. Mas, cara, Deus está fazendo, porque é o Espírito Santo que faz. É, o que você falou no começo. Exatamente, é o Espírito Santo. Só que tem essa dificuldade um pouco maior, assim, porque eles falam assim, a gente já viveu tudo isso, veio daqui, vocês estão vivendo agora, estão achando que... Mas o evangelho entra. Mas, humanamente falando, é mais fácil você pregar. Não, deixa eu tentar exemplificar. Igual você falou, que aqui já existe uma religião cultural. Sim. É mais fácil o cara lá que ouve, ele do nada o evangelho entra e ele percebe que é algo verdadeiro, ou aqui que você vai pregar e o cara já acha que é cristão e não é cristão? Então, cara, são dois desafios diferentes. São desafios diferentes, né? Aqui hoje a dificuldade do Brasil é essa. Confundem Jesus com muitas coisas, né? Jesus é mais uma parte da cultura, tudo é glória a Deus por isso, o cara faz qualquer coisa, é Deus que abençoou, porque virou algo cultural. Mas são desafios diferentes. Por um lado, tem a facilidade também de você ser bem-vindo quando se prega o evangelho, muitas vezes aqui no Brasil, né? Dependendo do lugar que você vai. Lá não, né? O que acontece na Inglaterra, para você ter uma ideia, por exemplo, na China, até hoje mas por muito tempo foi muito pior, assim, se você pregasse para alguém, você poderia morrer. Então, você ouve testemunhos da pessoa ter uma amizade com alguém por muitos anos, 10 anos, até que pregasse o evangelho para essa pessoa, né? Porque tinha que confiar muito na pessoa, porque senão ela poderia te entregar para o governo e você morreria. Na Inglaterra, não, você é livre. Mas não necessariamente você será aceito de novo pelas pessoas porque você pregou o evangelho. Então você não é morto, mas você morre socialmente, entendeu? Então é um outro trabalho. Aí você vê muito da parte de Paulo de se fazer para pregar. Aqui no Brasil todo mundo tá aberto a receber. Lá muitas vezes você precisa ganhar sua confiança. Aí fala, esse cara maluco aí é cristão, então como pode? Né? Porque viu que você é uma pessoa normal, que está ali com ele e tal, mas é cristão, porque a ideia que eles têm de cristão é de retrógrado, de preconceituoso e todas essas coisas. Tô louco. Próxima pergunta. Tô migrando de ministério. Como achar uma igreja que prepara para missões? Marcílio. Vem pra cá, vem do Ministério Alfa e Ômega, vem aqui em Alphaville. Estamos contratando. Vem pra essa igreja que eu convido você, pode vir aqui, você vai encontrar uma igreja que prepara para missões. Domingo, 10h30 tem culto. É difícil, eu posso indicar essa daqui aqui já, ó. Pode vir. Pronto. Tá bom, se você é aqui de Barueri região... Marcílio, de onde você é? Coloca aí nos comentários. Se a gente souber de alguma igreja saudável que fala de missões, a gente indica. É isso aí. Ele falou, olha aqui eu vou, hein? Ele deve ser por aí, da região. Então Vem domingo aqui, Boa, vem 10 aí, e domingo meia. de manhã. Alameda Araguaia, 241 Alphaville. Inclusive é o Luca que vai pregar, então... Exatamente, ó, você gente, que tá aproveita, cara. Você que tá por perto de Alphaville, perto de São Paulo, perto de, enfim... Itapevi, aqui do lado. Itapevi, do lado... Estado de São Paulo, Brasil, vem 10h30, Alameda Araguaia 241, Marcílio de Itapevi, seja bem-vindo, estaremos estendendo testa de comunhão.
Próxima pergunta. Next. Luca, que dica você dá? Queimo por Jesus mais que minha própria vida, mas meus amigos e irmãos da igreja não. Estão todos frios e sem vontade. O que você acha sobre isso? Você fala um livro disso, não fala? Sim, eu acho que você tem que ser o cristão que você espera ver no mundo. Sabe, que você quer que alguém seja daquela forma, seja você. Continua, persevera, segue a Cristo e olha para o que Cristo está fazendo. Tome muito cuidado de você não virar alguém que não encontra a bondade de Cristo nas outras pessoas também, sabe? Mantenha o seu coração fervendo pelo Senhor, mas humilde também de saber que Deus está trabalhando nas outras pessoas, que graças a Deus você está vivendo isso, mas que também outras pessoas poderão viver, e continua ali, sendo um apoio, sendo uma mão que estende ao invés de um dedo que aponta para essas pessoas aí. Como eu posso conhecer a graça? É o Evangelho. Mostra de novo, Cristo vive ali a Bíblia. Aí, ó, como conhecer a Isso, graça. e claro, você pode ter... já junta com outra. Como conhecer Deus? Pois é, a palavra de Deus está aí. E ele está mais interessado que você o conheça do que você conhecê-lo. Você pode ter certeza que se você colocar no seu coração de buscá-lo, você vai encontrar. Porque quem busca, encontra. Quem busca, encontra. É isso. Tem uma pergunta muito boa do Luiz. Eu gostei. Achei bonitinha. Verdade. Uhum. Vocês encontraram aí? Sim, é a próxima. Top. Luca, que tipo de conselho você daria para quem tem 15 anos, ou que você estudaria ou investiria seu tempo, etc? Eu não entendi. Que é conselho para o que você faria... 15 anos. O que você estudaria, investiria Você seu tem que tempo. estudar, cara. Você tem 15 anos de idade. Não, Vai pra escola, gente! Vai pra escola! Vai estudar, velho. Eu acho que ele é está isso. falando algo ministerial, Isso. o evangelho. Você tem que Livros comer e tudo Bíblia, mais. com certeza. Ler muito a palavra de Deus. O máximo que você puder. Decore a palavra de Deus. Sua cabeça está fresca aí, velho. Começa decorando. Decora o livro de João. Decora. Deixa essa palavra queimar no seu coração. Decora os salmos. Entendeu? Usa o seu tempo com a palavra de Deus e depois você vê, velho. Você só tem 15 anos. Lê a Bíblia mesmo. Come a Bíblia sem parar. E vai pra escola. Você tem que ir pra escola. Vá pra sua escola e mostra essa Bíblia bonita. E faz uma célula na escola, começa a mover na escola. Pois é, prega lá. Hoje tem muita coisa boa na internet, sim, mas o principal é a Bíblia, porque se você é pautado na palavra de Deus, você não vai se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina de um lado para o outro. Então você precisa estar firmado na rocha, firmado na palavra. Mano, posso fazer uma pergunta, talvez um pouco religiosa, mas eu sempre tive vontade de fazer, tipo de adolescente? Que medo. Você dá medo, sério. Não, tô sendo sincero. Eu já levantei o tênis? Não, eu não levantei. Eu fui os descendentes, eu nunca levantei o tênis. Eu vou ter que explicar na Infelizmente, pizza isso. eu não fiz isso. Talvez seja uma coisa pra você, mas eu nunca levantei o tênis. Nunca perdeu 100 mil seguidores. Porque não levantou Quanto o tênis. tempo você procura separar pro seu devocional? Tem dia que você acorda sem vontade? Como que é esse dia a dia de vida com Deus? Com certeza. Eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta, mano. Com certeza. Cara, eu acho que você precisa ser alguém disciplinado nas suas coisas, mas se o seu devocional se torna somente disciplina, também já perdeu sentido, entendeu? Você tem que buscar a vida nisso. Você tem que deixar que isso seja uma coisa que a fome surge. Quando você tem fome, você não tem fome, você não vai e come. E se você comer sem fome, não é. Então você precisa cultivar essa fome. E essa fome vem por um relacionamento saudável com Jesus, de você conhecer a Cristo, de você ter dia que você está cansado. Simplesmente eu estou cansado. Eu vou fazer outra coisa da vida. Eu vou jogar futebol, vou andar de skate, entendeu? Vou sair com a minha esposa, vou assistir um filme. E isso não vai alterar o meu amor por Jesus, porque hoje eu não fiz meu devocional, você vai se sentir culpado por aquilo. Sabe, não é assim. Acho que a vida cristã ela precisa ser como um rio que flui, uma fonte que jorra para a eternidade. Sabe, ela precisa ser dessa forma. E se isso não está acontecendo, você precisa dar uma pesquisada em você mesmo. Talvez você está acreditando num evangelho diferente do que o que a palavra diz, né? Então você se reevangeliza, volta para o evangelho, lê a palavra, lê os evangelhos, lê sobre Jesus e vai. Agora, cara, tem dia que você está cansado, tem dia que você não faz devocional, tem dia que você pula, mas eu nunca vou me sentir culpado porque eu não fiz alguma coisa assim, porque eu não fiz uma devocional.
Já passei dessa fase, mano. Sabe assim, eu tô firmado no que Cristo fez naquela cruz por mim, é para ali que eu corro todos os dias, e é isso que mantém a fome acesa, é para aquele lugar que eu vou. E é claro, se você encher sua cabeça de besteira, mano, você vai passar com a vida pensando em besteira. Então essa é uma outra forma de pensar também. Meu, o que eu vou pensar hoje? Então eu vou lá para a Bíblia, deixa eu ler a Bíblia. Não é só cumprir tabela aqui, fazer meu devocional, não, é irrigar a sua vida. Então é uma forma racional. Você vai ler, você ora, você busca o Senhor, você prepara o seu dia para aquilo que você vai viver e vive. Uma coisa que mudou muito o meu jeito de pensar, tipo, na hora do devocional, é que você não pode ler a Bíblia pensando que ela é um fim. Ela é um meio. Então, ela é o meio de conhecer a Deus. A oração é o meio de conhecer a Deus. Porque se você pensar ela como um fim, acaba ali. Tipo, vocês entenderam o que eu quis dizer? Você conheceu uma história, Orelha, você conhece... Bíblia, Não, ok. e é, tipo, se a sua fome é conhecer a Deus, não é cumprir tabela, entendeu? Tipo, você não vai ler a Bíblia pra cumprir tabela, você vai ler a Bíblia pra conhecer a Deus. Só que é um meio de conhecer a Deus, entendeu? É porque as pessoas também acham que, tipo assim, vou fazer meu devocional para... Porque eu Comprar tenho que o- agradar a Deus, então ali eu vou Exatamente, fazer meu entendeu? devocional para isso. E perde isso, não, eu vou fazer meu devocional para conhecer a Deus, eu tô ali para conhecer Pra me Ele. relacionar. Entendeu? É, exatamente. Não é tipo assim, vou ganhar pontos com Deus agora e se eu não fiz isso vai acontecer alguma coisa muito terrível para mim. E ela entra num ciclo de culpa que nunca volta para o Senhor. Tomar muito cuidado com a Mas o que eu faço religiosidade, normalmente né? eu acordo cedo, eu oro, eu começo orando, aí eu leio a Bíblia, aí eu tenho algum outro livro que eu estou lendo, eu leio também. Normalmente é isso. Aí tem dia que eu acordo mais tarde, porque eu fui dormir mais tarde. Tem dia que eu estou viajando, por exemplo. Estou na estrada, estou pregando todo dia. Meu Deus, como que eu vou acordar às 6 da manhã para fazer devocional, mano? Eu cheguei 3 da manhã em casa, estava pregando o evangelho. Sabe, Deus vai me perdoar por isso. Ele nem precisa, sabe? Vambora, até Deus vai acordar mais tarde hoje. Manda uma mensagem, senhor, a gente se encontra no lobby 3 da tarde hoje. Vou descansar também, meu filho. Não, mas eu digo isso porque a adolescência é um momento, igual você falou, igual o Luiz perguntou aqui, um momento muito oportuno, né? Não, eu já fui muito religioso. E ainda tento me desprender dessa religiosidade, porque eu já senti culpa de não fazer devocional, tudo isso já passei muito. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo muito precioso, que você tem muito tempo livre pra Sim. aproveitar e comer Sem da dúvida, palavra de Deus, igual você sem falou. dúvida. Porque uma hora, igual você casa, você vai ter filho, você começa a trabalhar, vai Mas ficando mais fome, difícil. cara, tem que partir dessa fome. E eu creio que você pode alimentar a sua fome, né? Por exemplo, quando uma pessoa está doente, ela não tem fome. Como que ela passa a ter fome? Você começa dando uma sopinha para ela ali. Ela vai ligando o estômago de novo. Entendeu? Aí o cara tá sem fome nenhuma de Deus, o que ele resolve? Eu vou jejuar igual um doido, vou ler a Bíblia. Cara, você vai dar uma feijoada pro brother que tá doente. Vai se matar. Vai fazer mal para ele. É. Então, cara, volta, tipo assim, acorda, tô sem fome, Deus, mas liga um louvor ali, desliga tudo e fica só ouvindo ali. Sabe, deixa o seu coração voltar de novo, lembra do evangelho de novo, vai aos poucos, vai comendo de pouco a pouco, começa na sopinha. Daqui a pouco você tá precisando comer. Você precisa, seu corpo pede por comida, porque é saúde, é saudável, entendeu? Não é forçado, não, é saudável. Então você tem que buscar essa fome saudável pelo Senhor, que é claro, se você não tem fome nenhuma, você está doente, porque só uma pessoa doente não tem fome. E você precisa se tratar, e se tratando por meio da palavra de Deus, presença do Senhor, e indo aos poucos, mantendo, até que você tenha fome de novo. Glória a Deus. Mais perguntas? Pode escutar aquela Muitas música perguntas. também lá, Eu Ainda Tenho Fome. Coloca lá, cara. Eu não posso. Lembre-se do Eu sempre evangelho. tenho fome. Lembre-se do evangelho de Cristo. Põe uma pregação para você ouvir. É. Sabe, mano? Também invista na sua vida espiritual. E ora assim, tô sem vontade também. Ora, cara, faz parte. Vai se preparando. Coloca na presença do Senhor. Aprenda a viver com Jesus. Daqui a pouco você vai ver como vai ficar bom. Boa. Luca, como pregar o evangelho na minha escola? Acho que ele quer umas dicas, né? Talvez. Legal. Ó, primeira coisa de tudo, você não pode ser um cara chato na sua escola, porque ninguém quer ouvir um cara chato. Entendeu? Então, se você é o cara chatão, que ninguém já vai com a sua cara, eles vão falar, mano, eu lembro uma história da Vilago contando, né? Que ele contou que ele estava numa sala de uma faculdade e tinha duas meninas que brigaram muito o ano todo, porque uma era cristã e a outra não. E até um dia que ela falou alguns fatos sobre Jesus e a outra menina falou assim, é verdade, eu acredito nisso. Jesus ressuscitou mesmo, tal. Falou, você acredita? Falou, eu acredito.
falei, então você quer entregar a vida para Jesus? Ela falou, não. Ela falou, por que não? Ela falou, porque se eu entregar a vida a Jesus e ficar chata com você, eu não quero isso. Tipo, tá ligado? Toma! Foi o que o Aidan falou, né, na pregação domingo. Ele falou, cara, o cara que fala que se converteu e se tornou chato, não, ele era um chato que se converteu. Ele já era chato. Exatamente, cara. Eu tenho uma passagem em João, no capítulo 21, os historiadores e estudiosos dizem que ali Jesus ele pauta os passos da igreja. Assim. Então ele fala sobre pescar, ele fala sobre apacentar as ovelhas, e ele usa uma palavra para chamar os discípulos. Então todo aquele ambiente do capítulo 21 é como seria a igreja. E a palavra que ele usa para chamar os discípulos é amigos. Em algumas traduções é filho, mas é uma palavra muito específica que é quase uma gíria da época, que não era normal ser escrita, era uma palavra muito íntima entre amigos que era usada. Aí Jesus chama ele por essas palavras muito íntimas, que significa amigo, né? Um amigo muito íntimo. E depois ele diz para eles viverem tudo aquilo e termina dizendo, segue-me. Então a forma de viver a igreja, ser a igreja, é seguindo a Cristo, é o exemplo de Cristo em tudo. E o grande exemplo de Cristo para com seus discípulos é esse, ele foi um amigo dos seus discípulos. Uau. Então, cara, você precisa ser um amigo para essa galera da sua escola. E ser um amigo para eles não significa que você vai fazer tudo que eles fazem. Isso não é um amigo. Isso é um colega, é um maluco que sai para... Um amigo é aquele que está pronto ali para realmente ajudar aquela pessoa, Show. é o cara que dá os bons conselhos, é o cara que realmente se importa. Esse é um amigo. Não é um amigo que faz bagunça. Esse não é um amigo, isso é um colega. Esse é um cara que está ali. Um amigo é aquele cara que se importa, um cara que dá a vida. Jesus diz, não existe um amor maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E esse é o amor que Jesus está falando. Não vos chamamos de servos, vos chamamos de amigo. Então você precisa ser amigo deles. Eles precisam saber, cara, esse cara a gente pode contar com ele. É. Aí você fala assim, eu posso contar, você pode contar comigo, porque eu posso contar com alguém também que é Cristo. Aí você pode pregar e flui no Espírito, e ora por eles, e esteja lá, e seja presente na vida dos seus amigos aí. Glória a Deus. Aproveitando o gancho, Boa, mano. segura um pouco. Isso que eu ia falar. Luca, tem uns amigos que não são cristãos e vivem insistindo pra sair comigo. Mesmo sabendo que eu não curto mais as coisas de antes. Como que eu lido sem ofender ou eu devo cortar as relações sem ligar mesmo? Ai, cara. Acho que é uma mocinha que tá perguntando. Se um são desafio. amigos, eles não vão se ofender se falar, mano, eu não tô em outras, estou fazendo outras coisas da vida, assim. Talvez não sejam amigos. Agora, todo mundo tem a fase que precisa se separar mesmo, completamente. Né? Paulo, quando ele é chamado por Jesus, ele volta para a terra dele, ele fica 14 anos lá. E eu creio que ali foi uma preparação de Deus muito grande para que ele fosse para o ministério. Eu, quando me converti, aos 18 anos, eu cortei muito, assim, eu cortei tudo. Todos os meus relacionamentos, eu cortei tudo que me lembrava da vida passada, assim, eu cortei mesmo. Pra você ter uma ideia, eu sempre gostei muito de ler, mas eu parei de ler qualquer coisa que contestasse a fé. Porque eu precisava fortalecer a fé na minha vida. Eu precisava, cara. Então eu só lia coisas que iam afirmar minha fé. Eu passei muito tempo fazendo só isso. Ouvindo coisas, vendo coisas, falando com pessoas que iam fortalecer minha fé. Porque eu precisava. Eu estava fraco ainda. Eu poderia cair mais uma vez. Eu poderia voltar. Então eu passei um tempo que eu fortaleci muito a minha fé. Até o ponto que eu realmente pude voltar para ambientes que não me afetariam mais, mas que agora eu afetaria esses ambientes. Exato. Então você precisa levar a sério o que é mais importante para você em certos momentos. Cara, se eu sei que eu estou fraco, eu preciso que essa fé se fortaleça. Então é hora de você realmente se separar. E se os seus amigos ficarem chateados com você, paciência, porque daqui a pouco você vai voltar mais forte para ajudá-los. Né, e pregar o evangelho para eles. Glória a Deus. Olha esse comentário, que legal. O Marcílio falou assim. Não, mas é bom mesmo. Meu Deus, eu passo por isso, como se fosse uma... Ele está falando do devocional. Como se fosse uma lista de tarefas, me forçando a comer. Se o vídeo acabar aí, já mudou minha vida. É nóis, Marcílio. Ó, o Marcílio falou que vai estar aqui domingo ainda. Falou que vem. Marcílio, a gente vai abraçar você domingo, irmão. Estamos esperando. É isso aí. Bom, vamos dar sequência, porque a gente volta pro chat. Eu sei que tem mais perguntas. Aí Tá a gente bom. dá sequência aqui e já volta. Beleza. Volta. Já voltamos. Você que tá acompanhando, lança aí vocês, que isso é a função de vocês. Não vou roubar, não. Ok. Pra marcar Desculpa. o Ruá, tirar foto. Tá. Vai, né, tá. Vocês que estão acompanhando, continuem marcando, que já tem gente mandando no Instagram. Posta foto, posta vídeo de trecho do que eles estão falando, pra chamar mais gente, compartilha. Mais gente precisa saber. @ruá.life. Tá passando aí na tela.
Tá passando na tela. Mano, da onde surgiu a ideia do Overmission? Cara, o Overmission, acho que ele é uma consequência do que a gente veio vivendo, né? Por muito tempo a gente percorreu o Brasil todo, principalmente eu e o Rica, em dois, a gente percorreu o Brasil todo. Depois mais pessoas vieram, a equipe foi crescendo, né? Eu me casei, eu acho que isso traz para um outro ambiente assim também, né? De mais família e mais estrutura, e apareceu o David e a Hype, e as coisas começaram, e a gente começou a viver algo que a gente sonhava há muitos anos, né? O Rica mesmo tem trecho de coisa que a gente conversou em 2018 e tal, pensando, vamos treinar esses caras, vamos levar eles para as missões, vamos ver esses meninos que estão aí perdidos aí no mundo, né, nas igrejas, não sabem para onde ir. Então, ele surgiu desse lugar, assim, de agora a gente conseguir e trazer mais pessoas para fazer parte do que está acontecendo, que a gente está vivendo por aí. E num ambiente de adoração, então são 12 horas de adoração, para que realmente naquele lugar de adoração, que você se quebranta na presença de Deus, o Senhor possa falar com você e despertar em você um desejo missionário, e levar aquilo que você recebeu ali, na presença de Jesus, para o mundo, né? Levar aquilo que você viu e experimentou e sentiu em Cristo para o mundo. E como tem sido esses Overmissions? Especial demais, né? Tem sido muito especial, cada um é diferente do outro. Esse último foi incrível, porque a gente veio, né? Cada um tem... É missão, é adoração, mas o Senhor traz um pouco diferentes coisas que Ele quer falar em lugares diferentes. E a gente acabou de vir da Uganda, que foi uma missão muito hardcore mesmo. Que assim. A gente vai falar mais sobre A gente vai entrar. E daí falamos sobre a dificuldade da missão nesse Overmission. Eu particularmente falei um pouco sobre isso. E aí no meio do Overmission acaba a luz de tudo, acaba o ar-condicionado e tal. E aí o que a gente vai fazer? Vamos parar? Não, vamos para fora, vamos para o estacionamento, e a gente não precisa de ar-condicionado, a gente precisa de microfone, a gente precisa de energia elétrica. O que a gente precisa para pregar o evangelho e continuar? Então foi uma aula prática ali que Jesus nos deu, e foi incrível ver aqueles jovens ali adorando ao Senhor no estacionamento, mesmo tendo pagado o ingresso para poder estar num lugar mais confortável, que a gente fez uma estrutura legal. Nem mesmo parando tudo isso, eles foram pro estacionamento feliz da vida para adorar Jesus. Com megafone. E pregar o evangelho, foi incrível. O David pregando, cala a boca! Teve os vizinhos que depois se irritaram um pouco, mas foi legal na hora que a galera gritou, esse cara gritou, cala a boca, a galera começou a gritar Cristo. Mais ainda, Cristo vive, Cristo vive. Foi legal demais. Vai mandar, gente, claro. O vizinho não parou. Foi isso, a gente saiu cantando essa música. Qual que foi um testemunho da hora, Cudback? Tá fresquinho, né, cara? Foi anteontem. Anteontem. Foi tudo especial demais, velho. Acho que... Não teve testemunho que chamou a atenção? Você falou, uau. Pra mim tudo. Pra mim foi isso. Foi a galera não parar. Mesmo acabando tudo, não parar. Teve cura, teve essas coisas que foi incrível. Tem um vídeo Eu vi da Vitória, né? Mas pra mim o mais incrível foi isso, foi parar tudo e a galera ir pro estacionamento e continuar e se não voltasse mais energia, eles iam continuar lá até 10 da noite, que era o que a gente ia fazer. A gente ia das 10 da manhã às 10 da noite, foi das 10 da manhã à meia-noite. Uau, passou. Um pouquinho. Você acha que isso é resultado do quê? Esse momento que vocês estão vivendo no Overmission? Eu creio que Deus está trabalhando no Brasil, né, de uma forma impressionante. Deus está separando o Brasil para um novo tempo de pregação do Evangelho pelo mundo mesmo. Creio que a gente só está nessa onda do Espírito que o Senhor está fazendo. Só tem que separando essa geração mesmo. É uma obra de Deus no Brasil. O Céu na Terra também é top, né? Vocês estavam lá em Bauru, então, né? Um monte de coisa linda que Deus está fazendo. Uau. Os caras indo de praça em praça no Brasil inteiro, enchendo praça de jovem, cara. Vocês sabem quanto tinha lá no Bauru? Não sei, mas tinha gente lá, velho. Eu vi, muita mano. Gente. E é isso, é uma obra do Senhor. Demais. No Brasil. Estamos vivendo uma época muito louca. Gente, só tem que ir, velho. Não, é verdade. A gente tá empolgado aqui também. É muito interessante ver como Deus tem movido, assim, as pessoas que antes ficavam nos dois extremos, ou das igrejas extremamente tradicionais, ou da galera que não conheciam a palavra, apenas o mover,
né? E aí, juntando isso, o pessoal com fome da palavra de Deus e com fome de conhecer e ter mais experiências com Deus, a gente tá vivendo essa fusão e tem sido muito louco isso, né? É lindo. E o que eu acho muito louco também é que a gente tá vendo uma juventude levando a igreja para isso, assim, Sim. né? É surreal. É especial demais mesmo. Levantando o tênis, todo mundo levantando o tênis. Eu não levantei o tênis, porque eu nunca deu tempo, eu tava sempre trabalhando tanto, velho. Até falar com os caras, eu tô sempre trabalhando tanto que nem dava tempo de levantar o tênis, velho. Mas é meio que isso, mas depois eu falo. Mas é um movimento lindo. Agora já Vamos era, pregar o agora evangelho. já era. Eu levanto o tênis. É isso aí, você tem que levantar o tênis, Eu velho. ser cancelado na internet Levantar agora. o tênis Só e não vou ir. levantar porque não é Vans hoje. Só pode levantar Vans. Ah, eu não tenho Vans, só tenho Adidas. Que ruim. Ai, cara. Certo, vamos voltar para os comentários antes de ir para o Vamos. Como foi para você lidar após o término do seu relacionamento com a Letícia? Você conseguiu ver a vontade de Deus no meio desse processo? A Lelê tá vendo, Eu hein? sei essa história Ué, toda, que eu tinha já que vi ver, o né? vídeo. Vai fazer o quê? Tá aí. Você tem que conseguir enxergar a vontade de Deus, cara. O vídeo Se entregar parte 1 a e Deus. 2. Aí você pode ler o Enquanto a Fila Não Anda, que é essa parte da minha vida. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Nossa, Muito especial, mas Só foi o livro, muito gente. especial, porque realmente não tava na hora, a gente era muito novo, a gente pode os dois focar no que a gente tinha que viver, crescer em Deus. Então o principal relacionamento da sua vida não vai ser com a sua esposa, não vai ser com o seu marido, é com o próprio Jesus. É esse relacionamento que vai fazer os outros relacionamentos florescerem da forma certa. Então invista no seu relacionamento com Jesus mesmo, velho. Chama ele para jantar hoje, vai lá. Seja com Cristo. Chama Jesus pra um date. Vou falar pro meu esposo, ó, hoje eu não vou jantar com você. Vou jantar com Jesus. Hoje você Não, hein, já cara? que você é casado, você pode chamar o seu jantar. esposo para jantar com Jesus. Exatamente, Dois. somos um, né? Somos Exatamente. anões de Teve uma Cristo. vez que eu só descontrair. Eu tava conversando com uma menina, conhecendo ela e tal, e o Luca postou um vídeo sobre relacionamento, mano. E ela viu e me mandou, mano. Eu, tipo, mando pra dando tempo, tá? Aí eu mandei pra eu falei, irmão, tem como você me nessa ajudar, Luca? Já não tá muito fácil, ainda bota um vídeo desse. Muito bom. A minha fila cunhada do tá Anda. aqui e ela tá falando, que história é essa do tênis? Deixa abafa, Val, deixa quieto. Deixa Não, quieto. assiste do começo agora. Depois eu te explico, Dai. Eu te explico, Dai. Eu não sei quem você é, mas eu te explico. Vai, próxima pergunta. Luca, aí, desculpa. qual a sua maior experiência com cura? Ai, Do olho. cara, é o olho, é. Foi a do olho de A do olho de vidro. silicone lá, foi essa daí. Acho que eu já falei bastante na internet sobre isso. falou. Ah, mas não era um podcast muito famoso igual É, o mas nosso. sobre Não, não era. Não. É, mas foi essa daí, foi essa senhora que era cega dos dois olhos, um era de silicone, o outro era normal e ela foi curada. Um tempo Uau. atrás eu voltei lá, conversei com o pastor da igreja, ele falou que isso foi um mover lá na igreja, que a Caramba. vizinhança toda ficou sabendo. Foi um tempo de avivamento lá que aconteceu com ela, foi especial demais. Uau. Deus sabe o que faz, né, velho? Luca, como a maioria das vezes o Espírito Santo fala com você a respeito dos lugares em que você deve ir fazer missão? Boa. Eu acho que a gente trabalha em equipe, né? A gente trabalha em equipe. Então, eu, meu pai, a família, o pessoal da Hype, do Outreach. Então, o Espírito Santo fala por meio da equipe, assim, também, né? A gente tá ali, Legal. conversa, para onde vai, onde as portas estão se abrindo, onde a gente sente que é o momento de ir. Vamos lá, e você tenta, e você vê que as portas se fecham num lugar, se abrem em outros lugares. Né? Não é sempre assim, as pessoas sempre ficam esperando o Espírito Santo falar o nome de uma nação. Então, Tanto é que a comigo Ucrânia nunca deu aconteceu assim. A Ucrânia deu errado, não deu? Errado não, mas Ucrânia. teve a Deu- guerra lá, vocês inclusive- não conseguiram ir. Nós fomos para outro lado da Ucrânia. A Ucrânia ainda não como que tá aconteceu. isso aí? A Vocês Ucrânia ainda está em tão guerra ainda, em cara. expectativa, Com mas tipo, certeza, acho que vai ser ainda mais complicada a ação que vai ser lá e mais necessária, né? Exato. Mas ainda está acontecendo. Nós temos a ligação lá com o pastor ainda que está lá trabalhando, mas ainda está em guerra e muito arriscado ir para lá ainda. Ah, sim. Lógico. Mas é isso, é tipo assim, você tem o mundo todo para pregar, mas tem lugares que o Senhor vai te levar. Isso você vê se repetindo na Bíblia, né? Paulo quer ir para um lugar e ele não pode ir, ele vai para outro lugar.
Aí ele quer ir pro lugar, ele insiste em ir para aquele lugar, ele sabe, e o Espírito avisa que ele vai se dar mal, mas ele quer ir, ele vai de qualquer jeito, e ele apanha muito mesmo e vai preso. Então assim, acontece, essa é a vida com o Senhor, né? Mas normalmente a gente decide em equipe, vê onde as portas estão se abrindo, vê o favor de Deus aonde está, para que lado vai, e a gente vai seguindo. Top. Mais pergunta? Você já ouviu Amado Timóteo? Eu já ouvi. É lindo demais, né? É lindo. É um álbum lindo. Coloca aí. Coloca aí no Spotify, aí no YouTube. Tem no Coloca, YouTube, não sei, galera. ouvi no Spotify. Tem Com a pregação, com a parte da pregação. né? Sim, Nossa, por favor. é Nossa, é é um lindo sermão demais. cantado, galera. É É maravilhoso, incrível. Amado Timóteo. Do Amado Marcos Teles, né? Marcos. Não é Especial Teles. demais, velho. Teles, Eu não sei de Teles. quem é, eu sei que conheço. Top, velho. Nossa. Eu queria mais, inclusive, Marcos, fica o convite para você Oh, meu fazer mais coisas parecidas com o Ah, Amado pensou? Timóteo, Com por outros favor. livros. Com outros assim, ia ser livros. incrível, né? Não, ia ser muito louco. Não, esse cara é incrível. Inclusive, pode vir aqui também. Exatamente. Vai. senão a gente- Luca, você acha que o modelo de igreja que nós temos Essa é boa hoje também. consegue alcançar o coração das pessoas? Fale mais sobre a importância de estar à mesa com os irmãos. Você me inspira muito. Deus te abençoe. Cara, é muito difícil falar modelo de igreja. Existe tanta igreja no mundo, de tantas culturas diferentes, tantas formas diferentes. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre com o coração vivo em Cristo, né? E unido uns aos outros e confiando no que o Senhor está fazendo e Deus faz, cara. Eu lembro, eu estava conversando com um amigo esses dias, agora ele está virando cristão messiânico. Está virando judeu, brother. Aí ele tava, agora ele é da Torá e pai, eu tava conversando com ele. E ele, assim, isso eu vou falar pra você ver como Deus ele é maravilhoso. E aí ele tava assim, não, porque é assim, é desse jeito. Eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, você começou lá, você lembra a igreja que você começou? Ele era do sertão do Brasil, lá, aquelas igrejas bem neopentecostais, mas Deus te do usava reteté. lá? Ele falou, usava, varão, usava. Aí eu falei, aí você foi para outra igreja, aí Deus te usou lá? Aí ele falou, usou. Aí eu falei, aí você veio para São Paulo aqui, aí a sua igreja você tinha que passar embaixo da porta, lá você lembra? Deus te usava? Usava. Eu falei, agora você é judeu, Deus está te usando, tá te usando. Eu falei, tá vendo como Deus é maior do que tudo isso que você está aí? Deus é maior, Deus usa, cara. A graça de Deus é maravilhosa e Ele consegue. Ele faz apesar de nós, né? Se a gente voltar nosso coração, é lógico que a gente precisa alinhar nosso coração com o Senhor. Mas Ele faz apesar de nós, Deus faz. E Ele faz, não porque Ele confia na gente, mas porque Ele confia nele mesmo e na obra que Ele está fazendo na nossa vida. Top. Boa. Próxima pergunta. Qual foi sua experiência mais impressionante com o poder de Deus? Do pastor Harold. Yes. Eu acho que eu falei aí do olho. É Do que olho. né? Tá Eu bom, acho é a que mesma. a- É que a- a outra eu acho- era de cura e essa aqui é do do poder de Deus. Talvez seja a mesma coisa pra Mas- você. Talvez não sei. seja alguma coisa O Haroldinho que pessoal, perguntou, não sei. caprichando a resposta, só pra puxar um tá. saco. Foi o pastor Eu tá acho aqui. que pra mim Ele já deve saber a resposta. a manifestação mais linda do poder de Deus é sempre quando você vê pessoas se entregando a Cristo. Para mim essa é a grande manifestação. Eu tava naquele vídeo que você postou aquele dia da lotérica. Sim, Da pregando hora, a lotérica, maluco, doideira. Que a mulher não foi curada, mas se reconciliou. Sim, isso é lindo. Então, para mim assim, os momentos marcantes é quando você, principalmente quando eu estou conversando com uma só pessoa, pregando para um olho no olho assim. E a pessoa começa a conversa não acreditando em nada, tal, de repente tá chorando. O Senhor está tocando ela e ela se entrega a Cristo. Para mim, esse é o grande poder, porque só Jesus pode converter alguém, né? Só o Espírito Santo consegue, não são nossos... Ainda mais nesse mundo que você vive, que as pessoas vivem pelas suas próprias narrativas, cada um escolhe no que quer acreditar, né? Não existe mais certo ou errado, verdade ou mentira. Cada um tem a sua relativa. narrativa de mundo e acredita naquilo, né? Mas aí quando você vê o Espírito em ação e um coração se quebrantando, cara, para mim a grande ação do poder de Deus é mais incrível. Top. Próxima. O que você espera, consegue visualizar do Brasil no cenário missionário daqui a alguns anos? Eu acho que o Brasil já está no cenário missionário, já está acontecendo. Olha o que a gente está falando aqui. Estamos num podcast com um monte de jovens falando sobre missão. Isso é obra de Deus, cara. Muito louco. Deus já está fazendo aqui, vai continuar fazendo, mas já está acontecendo algo.
E a gente tem que valorizar o que está acontecendo, ser grato pelo que Deus já está fazendo e continuar caminhando nisso, continuar crendo, orando, buscando a Deus, trazendo mais pessoas, se engajando mais. Mas já está acontecendo. Uma Boa. pergunta engraçadinha. Engraçado. Que é uma pergunta engraçada. É do Marcílio, gente. Ele tá... Luca, para evitar discordâncias do Wikipedia, de qual igreja tu é? De coisa. Porque não tem no Wikipedia? Sei lá, deve ter. não Vamos sei. procurar. Vou procurar, tô abrindo Vamos lá, aqui. vem, qual igreja? Ó, eu sou da Igreja de Cristo. Jesus tem uma só igreja, né? A Igreja de Jesus. Sabia que ele ia dar Mas uma- nós cooperamos com muitas igrejas locais, né? E hoje na Inglaterra a gente está apoiando um irmão, né? Onde nós estamos ali, um irmão que tem uma igreja que se chama Carraila, em Brick Lane, que todas as quartas-feiras estão se reunindo para pregar o evangelho naquele lugar. Mas nós tentamos sempre estarmos unidos a todo o corpo de Jesus, né? E não nos pautar ou nos guiar por uma denominação, uma placa de igreja. A igreja de Jesus é única, né? E ela se reúne em lugares diferentes, mas é a única igreja de Jesus. Mas você congrega, tipo, na Olha, Inglaterra? nessa vida Tem de esse- estrada é muito difícil Sim. de se congregar diariamente, mas diariamente nós estamos com irmãos. Lógico, sim. Né? O tempo todo. Assim, isso aí você precisa também entender a parte do ministério, de como se faz, de como se vive, mas a conexão com outros irmãos é sempre presente. Mas quem não vive essa vida de estrada, tem uma igreja Congreguem, local, né? galera. Agora a galera você não tem que achar ter. que... Uma vida Você tem que diferente. A Flúvia falou assim, ele nos apoia muito aqui também. A Eles que Flúvia. me apoiam muito, na verdade, que nos apoiam muito. O Ministério Cristão Alfa e Ômega aqui é família demais, né? Tá sempre. Eu nem posso falar muito, porque eu sempre começo a me emocionar. Não, então fala. Só pra gente ter corte. Não, mas... Ai, muito bom. Próxima pergunta. Mas qual... Não, agora calma aí. Agora eu quero saber mais sobre essa relação, assim. Qual foi a importância, de repente, do Ministério Cristão Alfa e Ômega? Teve algo que mudou, que despertou, que avivou? Cara, eu sempre falei publicamente, aqui todas as vezes que eu venho pregar, a grande ação da igreja, desse ministério, de apoiar, semear, aonde talvez nunca irão ver nenhuma colheita, porque o ministério está aqui, então envia missionários e acredita em outros ministérios, acredita no nosso ministério, que não é um ministério da igreja, do Ministério Cristão Alfa e Ômega, e mesmo assim tem o apoio e a comunhão e se trabalha juntos, porque muitas vezes o que acontece é que os ministérios se fecham dentro de si mesmo. E eu não estou falando só de ministérios locais, não, mas ministérios itinerantes também, não consegue ter uma colaboração de ministérios, né? Não se consegue ver isso, cada um faz o seu. E aqui foi completamente diferente, né? Nos pastores aqui nós encontramos amigos mesmo que a gente pode conversar, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente planeja junto, a gente trabalha junto. E isso tem florescido. Muitos amigos nossos têm vindo para cá agora, porque realmente daqui a gente encontra uma saúde muito grande de igreja, né? Uma saúde mesmo, de seriedade e amor e comprometimento com a obra de Deus. O que eu acho mais lindo que eles falam é que nós não somos discípulos ou ovelha deles, nós somos discípulos e ovelhas de Cristo. Isso Então, é o coração de pastores entender isso, assim, que a igreja de Cristo, que a missão deles E é essa é a levar diferença essa galera pra que Jesus. transparece em todo o resto mesmo. É demais, é incrível. Inclusive, muitas pessoas hoje que são membros chegaram através dos seus vídeos que viram... Você ia vir pregar aqui, inclusive a Ana, que a gente tá perdendo com a gente no podcast, veio assim, de Pra vídeo. mim é muito especial você poder saber que você tá em algum lugar e falar, não, confiar de falar, não, vem aqui que você vai receber bom alimento, né? O Gleick e a Tony também, beijo pra vocês, são maravilhosos. São incríveis. E também vieram por conta de um vídeo, tinham se mudado de São Paulo pra cá, aí estavam procurando legal. uma igreja, viram que você ia vir aqui, então Que é legal. isso, já são diáconos da igreja. O Marcílio falou assim, ó, Luca, qual a possibilidade de a gente trocar uma ideia depois do culto? Vamos trocar uma ideia, nós estamos aí. Toda. Vamos partir pra Uganda, a gente Ok. fecha Uganda e depois faz todas as perguntas de uma vez só no final.
até a pizza chegar, pode ser? Pode ser. Vamos. Combinado. Gente, queria que você falasse um pouco, mano, como que foi a Uganda, os testemunhos, os No desafios. começo, primeiro, como é que surgiu o Uganda? É, porque a gente teve aqui um tempo com o David, com a Maria, com a Laís aqui, e foi completamente do que a gente achava que tinha sido, né? E aí, de repente, a galera não sabe exatamente como que foi, você queria dar essa oportunidade. Eu costumo dizer que meu pai é o ministro de Relações Internacionais, né, do que a gente faz. Está há muito tempo na estrada, né? Mais de 40 anos, muitas vezes já foi à África, então conhece muito da realidade ali. Podia chamar ele aqui. E como a gente trabalha juntos, eu creio que ele tem essa parte naquilo que a gente faz mesmo, assim, de estar atento a Deus, para onde nós podemos ir fora do Brasil, né? Porque a gente está trabalhando muito no Brasil, mas fora do Brasil, o que pode estar acontecendo? E aí surgiu Uganda, que é uma nação que há muito tempo estava no coração dele, as portas começam a se abrir, é como eu falei antes, assim. Você percebe o favor de Deus naquilo que vai acontecendo, os contatos e tal. Mas aí quando ele chegou lá, nós imaginávamos que ia para um lugar em Uganda e de repente foi para outro lugar em Uganda. E é Deus realmente direcionando isso. Ele foi para um lugar, era muito perigoso, não sei se seria bom levar a equipe para lá. É uma região mais tensa ali no norte. E daí nós voltamos para Kampala e as portas começaram a se abrir ali, as pessoas certas, o lugar certo, para a gente conseguir organizar as cruzadas. Aí seria uma cruzada, graças a Deus nós conseguimos fazer duas, em duas regiões diferentes. Aí nós chegamos lá com a equipe na primeira cruzada e foram surgindo outras necessidades. Por exemplo, as pessoas não tinham Bíblia, aí nós conseguimos levantar recursos aqui no Brasil para doar Bíblias. Aí nós conhecemos um abrigo ali de crianças, 49 crianças que dormiam no chão. E aí nós conseguimos levantar recursos com o pessoal aqui do Brasil, graças a esse trabalho na internet, assim, que as pessoas verem, e aí nós levantamos recursos para comprar cama para as crianças, e muita comida, e muitas outras coisas que elas precisavam, como roupas e outras coisas, né? Quantas Bíblias foram compradas? Cara, nós conseguimos doar quase 700 Bíblias. Uau! Demais. Caraca, que da hora. Foi muito incrível. Te doou bastante Bíblia. Que bastante, né? Nada perto da necessidade, né? Mas perto do que, cara, tinha. Do que tinha. que cada um antes, pode é um fazer um avanço. pouco. Quase 700 pessoas puderam ter Bíblia lá. E as crianças, também teve as Bíblias infantis, que foi muito legal, que a gente levou para as crianças. É quase E foi uma 700 super famílias, experiência. se a gente parar para Pois pensar. É verdade. Pois é. E foi uma super experiência, assim, foi a primeira vez que nós levamos uma equipe de jovens para uma outra nação. Já tinha feito aqui no Brasil, mas para lá foi. Então foi uma escola, assim, espiritual mesmo, pelo ambiente espiritual que é. Né? Uma nação que, por mais que muitas pessoas possam se considerar cristãs, não tem Bíblia. Então você imagina, o filho fica doente, eles levam para um bruxo para orar, tem muito bruxo ali, muitos muçulmanos. Então é um ambiente muito diferente do Brasil. E foi um sucesso, assim. Eu creio que foi um sucesso. No último dia da cruzada tinha um menino lá que ele falou que ele pregava na sua escola e ele conseguiu trazer 27 alunos da escola lá para a cruzada, que ele conseguiu convencer o diretor a permitir que eles viessem mais cedo, que era longe, e veio levar os alunos Demais. ali para estar ali. E ele era pregador e foi para essas pessoas que a gente queria ir mesmo. Então assim, foi incrível e vai continuar, né? Nós estamos continuando com o trabalho lá, ver o que o senhor vai fazer, qual vai ser a próxima nação, se nós vamos voltar para Uganda ou vamos para outra nação ali na África. O que a pastora Maria falou, que eu achei muito legal, é que vocês encontraram algo muito especial em ministrar para as crianças. Nossa, eu ia falar Sim. disso. Ali. E aí me conta um pouquinho disso. Por que de sentir que isso é especial? É por conta dos adultos? A gente soube também que é uma região muito complicada. Eu não estive presente muito na ação das crianças, né? Tinha uma outra galera que estava fazendo isso. Eu estava na organização, fazendo outras coisas. Por isso que é bom você ter equipe, o corpo que a gente está falando. Porque se todo mundo faz só uma coisa, acontece de um jeito. Então nós tínhamos a equipe das crianças ali. A única momento que eu tive com as crianças, fora o abrigo ali, foi no final de uma pregação que eles estavam pregando para, sei lá, tinha umas 100 crianças. Eles estavam pregando para elas e era no quintal de um muçulmano, e estava um muçulmano que era o pai de uma das meninas que estava ali. E ele estava lá com aquele, tipo um terço que eles ficam orando, e orando muito bravo, assim. Aí me chamaram, e aí eu fui lá, e para pregar, no momento ela falou assim, agora, quem entrega a vida a Jesus e tal? Aí as crianças levantaram a mão e falaram, agora vamos orar para vocês serem curados, que Jesus, nosso amigo, que vai tirar essa dor. E a filha do cara, estava com aquelas roupas de muçulmano e tal, levantou a mão, que ela precisava ser curada, também foi curada ali e tal. Uau. E foi muito especial, assim, as crianças sendo curadas, mas eu particularmente
tive pouco contato com as crianças, porque já tinha uma equipe trabalhando, envolvida ali bastante. Ela falou uma frase que marcou a gente, que ela falou que ela sentiu de Deus que vocês estavam lá muito pelas crianças. Porque é a próxima geração que vai ter esse poder de transformar e... A com o direção que a evangelho. gente teve desde o Bruxaria início é que nós e tudo mais. íamos para os jovens mesmo assim, né? Então eu tive muito tempo com um jovem, com adolescente, Uau. com os pastores muito jovens que estavam ali, os caras 26, 27 anos, 15, 16, 18 anos. Então eu tive muito tempo com esses jovens assim, focando neles. E a equipe trabalhando com as crianças também, todos os dias, centenas de crianças, foi incrível. Uau. Top. Alguém falou de Ribeirinhos, Vamos pro Ribeirinho, em Ah. março, se Deus quiser. Porque no A Instagram... próxima ação vai ser essa. Vai ter uma outreach agora em fevereiro ou março lá em Manaus mesmo. Top. E nós vamos fazer a partir de lá uma ação com os ribeirinhos. Se Deus quiser, terminar a ação com uma cruzada num ginásio lá para abrir para a cidade toda e ver o que Jesus vai fazer lá. Você pode se inscrever daqui a pouco. Vamos ver. Não vai ser para muitas pessoas, acho que vai ser umas 50 pessoas. Mas estamos crendo que vai ser uma ação muito legal. Top. Se Deus quiser. É o quê? Pensei alto, bora. Vamos voltar para as perguntas e comentários. Ai, Então, perdi. agora até a Calma. pizza chegar, hein? Rodada ping-pong. Você conseguiu jantar? Com o Luca. Eu? É. Jantei nada. Jantar agora? Não sei, não entendi. Não, você conseguiu comer antes de vir? Comer Não. alguma coisa? Tá diretão. Tô diretão, tá de boa, tô de boa. Eu acho que só tá batendo cansaço. Oh, Eu Deus. tô sem dormir de noite, tá Então, começando. vamos finalizar aqui com as perguntas e... Já aproveitando esse gancho do próximo Outreach, eu tenho uma aqui. Luca, como você escolhe as pessoas para ser parte da sua equipe? Você escolhe ou as pessoas te procuram querendo ajudar? Cara, nas ações que nós fizemos agora, são pessoas que a gente já conhece há bastante tempo, assim. Os caras que a gente vai vendo, vai conhecendo, sabe, tá fazendo alguma coisa ali, tem um coração disposto, veio no Outreach, veio no Overmission, teve um contato maior. E aí a gente abriu convites mesmo para as pessoas específicas, assim. Mas a gente espera conseguir abrir para mais pessoas. Mas eu não penso em fazer escolas com muita gente, porque o interessante é você ter tempo, o mais tempo possível com as pessoas que estão ali, né? Mas aí você falou de abrir para inscrições. É, Só que mas a partir do momento que a gente abrir, com certeza a gente vai ter uma entrevista, Confio. vamos conversar, né? Não é, tipo, realmente é isso que você quer? Porque, realmente, como a gente falou, depois a gente vai soltar o vídeo sobre a Uganda, cara, foi muito... É pesado, entendeu? A gente não vai... Tipo assim, é Não dá bonito pra o ser sonho responsável, missionário de... você fazer o bem. Fazer o bem... Mano, você chegar com comida no lugar, você sempre vai ser bem-vindo. Mas a parada é quando você chega com o nome de Jesus. É aí que as trevas ficam loucas. E aí que o pau quebra, velho. E aí você precisa ter pessoas que, tipo... Pro tipo de missão que a gente faz, né? Que a gente termina a missão sendo escoltado pela polícia com a AK-47. né? Então, assim, é uma missão um pouco mais 18 plus, né? É da hora, mano. Tem que estar em dia lá. As meninas não... A Laís falou que as meninas não podiam nem sair sozinhas, que tinham risco de ser estuprada, pesado, né? Pesado, cara. Mas eu falei depois da ação, assim, teve muita gente que ficou endemoniada e tal. Aí depois eu cheguei pra equipe e falei, palmas pra você, ninguém endemoniou na equipe, muito bom. Essa entidade tá em dia aí, glória a Deus. Parabéns. Muito bom, Ela orgulho falou de que até vocês. os pastores estavam demoniando lá. Ah, cara, não dava pra saber se era pastor, né? Porque não é que a gente conhecia as pessoas ali. Mas as pessoas ali que estavam ajudando, tinha gente que ia ajudar na hora da cruzada que endemoniavam também. Uma guerra, né? É uma guerra. Próxima, vai. O que você faz para não burnout no campo missionário? Descansar, você tem que descansar. Ver o jogo do Palmeiras. Janeiro agora eu vou desligar meu celular e vou tentar descansar em janeiro, se Deus quiser, ficar com minha esposa de boa e tem que descansar. Você vai estar lá ou vai estar aqui? Eu tô em casa, a gente vai pra Inglaterra. É bom que dá pra passear bastante na Europa. Ah não, ficar em casa mesmo. Descansar, você não escutou descansar. dizendo. Ah, é verdade. É. Da casa dele. Descanso Vamos viajando. dormir. Não, tem que descansar, cara. O ano é puxado. Próxima. A próxima são duas, então vou ler em partes. Boa noite, Luca. Qual o top 3 livros aí que você recomendaria? Primeiro eu já sei, Bíblia. dele. Eu sempre recomendo a Bíblia, com certeza.
Eu acho que dependendo do que você quer, mais um livro que me marcou muito foi O Discipulado, do Bonhoeffer. É um livro muito bom. Aí se você quer ler um livro missionário também que vai te inspirar muito, é Por Essa Cruz Te Matarei. Só os livros antigão, clássico. E você pode ler um outro livro missionário muito bom que chama Ivan. Procura, só vai achar em sebo, só em livro velho. Ivan. É um soldado soviético convertido a Cristo no exército soviético. É muito bom. Nunca tinha ouvido falar. E a outra parte, pelo menos eu não entendi muito, mas vamos ver se vocês me ajudam. É como cristão e protestante onde nós mais temos falhado? Você comenta no seu livro que devemos também ter conhecimento nas culturas. Não, eu acho que a gente não pode ser, não pode ser alienado, né, cara? Você tem que conseguir conversar a língua das pessoas. Jesus falou a língua das pessoas. Deus estava tão interessado que as pessoas entendessem o que ele estava falando, que ele escreveu o Novo Testamento em grego comum, né? Foi a língua que o povo falava. Então ele descomplicou realmente. Jesus aprendeu o aramaico, aprendeu o hebraico para falar com as pessoas. E às vezes nós queremos falar a língua dos anjos com os homens, e não vai dar certo. Você tem que conseguir falar a língua das pessoas. E às vezes a língua das pessoas é o convívio que ela tem, é a cultura que ela tem, é as coisas que ela convive. E a partir dali você fala sobre Cristo. Você falar o crentez, só o crente entende, né? Não, é um manto, é um mistério. O que os caras vão entender com isso? Não, você tem que fazer o discipulado. Nem isso eles sabem o que é discipulado. Traduz, fala a língua das pessoas, fala na linguagem deles. Tenta fazer com que eles compreendam. Isso é muito importante na pregação do Evangelho. Top. Pessoal, é isso. Que bom que vocês estiveram até agora com a gente. Muito obrigada por esperarem, né? E nós vamos Foi muito bom, muito gostoso. Nós vamos para as considerações finais. Então, Ana Lu, suas considerações finais. Muito obrigada, Luca. Toda vez que a gente te agradeço. escuta, muito obrigado. É maravilhoso, eu tenho certeza. Muitas pessoas foram abençoadas. Glória gente a Deus. Também. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por me receber. De verdade, a gente recebe muita... Tem muita sabedoria no que você fala. E Amém. realmente ajuda bastante. Amém. É Glória prático. a Deus. Considerações considerações finais. É isso Ctrl aí. C, Ctrl V, tudo isso É que sempre a bom Ana ter disse. você aqui, uma benção. Como sempre, vou concordar com a Ana, mas foi mais do que eu poderia esperar, foi muito bom. Valeu muito a pena estar aqui nessa noite. E que o seu ministério continue firme e forte, sempre centrado na palavra. Amém, amém, amém. Matheus, considerações finais. Pode ser o último, vai você. Agora eu já falei pra você ir, vai. Não, cara, a glória a Deus é uma inspiração. Igual a Bru falou, também te acompanho. Mesmo que aquele período tava ruim. Depois que a Lê voltou com você, eu falei, Lê, você vai ter que me explicar o que aconteceu agora. E aí, eu sempre falo com alguns amigos meus que andar com você, claro, né, não sempre, mas caminhar, conhecer de perto, tá no mano a mano, traz mais admiração do que a internet. Se alguém tem dúvida aí, se é tudo real, quando você sai pessoalmente. Teve uma vez que você foi pregar lá em Santos, a gente foi lá tomar um café antes, e eu levei a Georgina, vocês vai lembrar da grande, famosa aqui já. Lembro. E aí a gente foi tomar e ela falou, poxa, Matheus, eu não vou. Eu falei, por que você não vai, Gê? Porque eu sou velha, vocês são jovens e tal. E ela ama você. Eu falei, não, Gê, vamos lá junto. E aí quando a gente chegou na cafeteria, você puxou a cadeira pra ela sentar, pagou a água dela. Falei, mano, acho que as experiências mirabolantes são essas, de na prática do evangelho. Eu falei, cara, esse cara é mais de Deus do que quando você ora a cura lá, o cara puxar, levantar a cadeira pra jogar. Aquilo me marcou, mano. Que bom, então, mano. caminhar mais perto se torna mais inspirador ainda. É uma honra tá mais Amém. perto de você, é um privilégio pra Valeu. mim. Fico muito feliz, mano. Luca, muito obrigada também por estar aqui, por falar com a gente. Cara, é sensacional. Que bom que Deus tenha usado a sua vida para impactar a vida de outras pessoas. Amém, E que bom obrigado. que você sabe que é cada vez mais que ele cresça, que você diminua e que você é simplesmente um servo de Deus para tocar a nossa geração. Isso é demais. É isso aí. Deus levante cada vez mais pessoas Em com esse nome de coração. Jesus. E é isso, pessoal. Que bom que você As esteve aqui considerações com a dele? gente. É verdade. Eu tô impactada. Hoje é um dia diferente para mim. Suas considerações finais, Só Luca. agradecer vocês ao Roacast, ao Ministério de Jovens aqui que está florescendo maravilhosamente Glória a nessa Deus. igreja, nesse ministério. Que Deus abençoe vocês, continuem seguindo a Cristo, pregue o Evangelho. Cristo vive, meu irmão. Cristo Deus abençoe. vive. E é isso, e pessoal.
Estamos encerrando aqui um pouco mais cedo do que normalmente, né? Se quiser mandar mais uma pergunta, assim, a gente tenta repassar depois e a gente tenta responder você. @rua.life. Obrigado por participar. Muito obrigada, é isso aí. Glória a Deus. Tchau!